Eu sou a professora Érica Canejo, bióloga e professora de Ciências de Ensino Fundamental. Na aula de hoje, nós falaremos sobre o sistema respiratório humano. Quais são os órgãos que compõem esse sistema e como eles funcionam? Falaremos também sobre os movimentos respiratórios e o processo de hematose, ou seja, as trocas gasosas. Assista o vídeo até o final. Vamos começar? Então, hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema respiratório. A respiração é uma das funções mais importantes que tem no nosso organismo. Ela é responsável pela ventilação pulmonar, que são os movimentos respiratórios que nós vamos estudar hoje, as trocas gasosas. A respiração celular também está relacionada com o nosso sistema respiratório, que é aquela quebra da glicose que ocorre dentro das nossas mitocôndrias, dentro da célula, para a produção de energia para o nosso organismo. E também está relacionado com o nosso sistema circulatório no transporte de gases, o oxigênio e o gás carbônico na nossa corrente sanguínea. Nós podemos dividir o nosso sistema respiratório em duas regiões, né? E qual é a composição desse sistema respiratório? Nós temos as vias respiratórias e nós temos os pulmões. Nós vamos estudar a estrutura dos dois hoje com mais detalhes. Então, as vias respiratórias ou vias aéreas, elas formam um conjunto de canais que vão levar o ar do meio externo até dentro dos nossos pulmões. E elas são formadas pelas fossas nasais, ou o nosso nariz, a faringe, laringe, traqueia, os brônquios, que nós temos dois, que um se direciona para cada pulmão, né? E os bronquíolos. Então, essas são o que nós chamamos de vias aéreas ou vias respiratórias. Então, qual que é o caminho que o ar vai passar pelas nossas vias aéreas? Então, ele entra pelas fossas nasais, pelo nariz. Então, nessa região aqui nós temos cílios e existe a produção de um muco, que ele vai ajudar a filtrar esse ar, aquecer e filtrar esse ar, e filtrar para remover as impurezas que tem no ar, né? Em seguida, o ar ele vai para essa região da faringe, que faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. E aqui eu tenho uma cartilagem chamada de epiglote. Essa epiglote, quando você faz o processo de deglutição, ou seja, quando a gente engole o alimento, ela fecha esse tubo que dá para a laringe, que é sistema respiratório, e aí faz com que o alimento ele venha para esse tubo na parte posterior, que é o esôfago, e aí ele se encaminha para o estômago, tá? Então, quando nós inspiramos, a epiglote está aberta e aí o ar passa da faringe para a laringe, que é onde nós temos as nossas cordas vocais, e a passagem de ar por essas cordas vocais que promove uma vibração e faz com que a gente consiga falar, né? Esse processo de vocalização. E da laringe, o ar continua esse trajeto através de um outro tubo cartilaginoso, que também possui cílios, que ajuda a reter as impurezas, que é a nossa traqueia. E aí, continuando esse trajeto, então da traqueia, o ar vai descendo pela traqueia, e aí ele se divide em duas ramificações, que são os brônquios. E aí cada um dos brônquios vai se direcionar para um dos pulmões. E aí já entrando nos pulmões, esses brônquios vão se ramificando em partes menores, em tubos cada vez menores, que são os bronquíolos. Então, o ar, só retomando, passa pelas nossas vias aéreas a partir da onde? Do nariz, das nossas fossas nasais, vai para a faringe, laringe, traqueia, se divide em dois brônquios e aí as últimas ramificações são os bronquíolos.
E os bronquíolos eles vão terminar nos alvéolos pulmonares, mas aí a gente já considera que é pulmão. Então, a segunda parte são os nossos pulmões. Nós temos 2 pulmões. Os nossos pulmões eles ficam dentro da nossa caixa torácica, onde pela frente nós temos esse osso que fica aqui, que é chamado de esterno. Na parte de trás nós temos a nossa coluna vertebral. Nas laterais nós temos as costelas. E na parte de baixo, bem aqui abaixo dos pulmões, nós temos um músculo que é chamado de diafragma, que tem um papel muito importante no processo de inspiração e expiração, tá? Os nossos pulmões, como eu falei, nós temos 2. Nós temos um pulmão direito e um pulmão esquerdo. O pulmão esquerdo, ele é um pouco menor, ele é dividido em 2 partes, que nós chamamos de lobos, e o pulmão direito, ele é um pouco maior, ele tem já 3 partes, ou seja, eu tenho 3 lobos. Mas por que o pulmão esquerdo, ele é menor? O que nós temos aqui nessa região aqui, né, que vai ocupar um espaço? O nosso coração. Então, o pulmão, nós temos 2 pulmões, direito e esquerdo. O esquerdo tem apenas 2 lobos, ele é um pouco menor. Por quê? Porque nele se encaixa o nosso coração. Ok? E esses pulmões, eles vão ser formados pelos alvéolos pulmonares. Então, lembra lá que eu falei, né? Então, eu tenho a traqueia. Então, dá para ver a traqueia aqui, ó. Ela se divide em 2 brônquios, que vão se dividindo em partes menores, que são os bronquíolos, né? E no final de cada bronquíolo eu tenho os alvéolos pulmonares, que vão formar os nossos pulmões. Então, recapitulando, qual é o caminho que o ar passa no nosso corpo, no nosso sistema respiratório? Entra pelas fossas nasais, vai passar lá pela faringe, laringe, se encaminha para a traqueia, aonde se divide nos brônquios, que vão se ramificar em bronquíolos. Cada um desses bronquíolos vão terminar em pequenos sacos que se enchem de ar, que são os alvéolos. E o que vai comandar todo esse processo respiratório que nós vamos ver agora é esse músculo aqui, que é o diafragma. Então, vamos ver como isso acontece? Então, como que acontece o movimento de respiração, esses movimentos respiratórios? O primeiro deles é a inspiração. Então, quando a gente enche o pulmão de ar, né? O que acontece quando a gente faz essa inspiração? Então, vamos lembrar, nós temos aqui na parte inferior, abaixo dos pulmões, aquele músculo que eu falei para vocês, que é muito importante, que é o diafragma. Mas, ao redor das costelas, nós temos outros músculos chamados de músculos intercostais. Então, é um movimento dessa musculatura intercostal e do diafragma que vai promover os movimentos respiratórios. Como? Então, o diafragma ele vai se contrair junto com esses músculos intercostais, e quando o diafragma ele contrai, ele desce, ele abaixa, né? O externo, que é esse osso que a gente tem bem aqui, e as costelas elas levantam, então levantam. Os pulmões eles vão acabar dilatando, então aumenta o tamanho deles, aumenta o volume. Isso faz com que a pressão que tem aqui dentro dos nossos pulmões, ela diminua. Então, a pressão intrapulmonar, ela diminui. E aí, como existe uma diferença de pressão no meio interno, nos nossos pulmões, e uma pressão no ar que tem ao nosso redor, ela fica maior. Então, quando eu tenho diferença entre pressões em 2 meios, a tendência é com que essas pressões se igualem. Então, o que vai acontecer? Como a pressão no ar aqui fora vai ser maior do que a pressão dos meus pulmões, ela vai obrigar esse ar a
entrar, ele vai ser empurrado para dentro do pulmão e vai fazer com que o meu pulmão infle. Então, eu puxo o ar quando a gente inspira? Na verdade, não. O que eu faço é contrair minha musculatura, os meus músculos intercostais, o meu diafragma, fazendo com que o espaço dentro da minha caixa torácica e dentro do meu pulmão ele aumente. Aumentando esse espaço, a pressão diminui e aí vai fazer com que a pressão do ar fora seja maior do que dentro e esse ar é empurrado para dentro do meu pulmão. E o movimento contrário, o movimento de expiração. Aí é o contrário realmente que está acontecendo. O meu diafragma vai relaxar, os meus músculos intercostais também relaxam. Isso vai fazer com que o diafragma ele suba. Então ele sobe, empurrando o meu pulmão, junto com o meu externo, que as minhas costelas também, elas vão retrair, eles tinham dilatado, agora eles vão retrair. Isso vai fazer com que a pressão dentro do pulmão aumente, e porque ele vai diminuir o tamanho, vai diminuir o volume, então ele vai se contrair. Essa pressão aumentando, pressão dentro fica maior do que a pressão do ar fora. Então, a tendência, quando eu tenho uma pressão maior e outra menor, vai do maior para o menor para tentar igualar essas duas pressões. Então, esse ar vai ser empurrado para fora. Esse ar vai ser expulso para fora do meu corpo. E aí o ar sai dos meus pulmões. Mas por que a gente precisa passar por todo esse movimento, né? De inspirar, encher o pulmão de ar e expirar, eliminar esse ar de dentro dos meus pulmões. Para que possam acontecer as trocas gasosas, ou também chamada de hematose. Então, eu tenho aqui, né? Um esqueminha mostrando o final dos meus bronquíolos, onde eles terminam nesses pequenos saquinhos aqui que se enchem de ar, que são os alvéolos. Os alvéolos pulmonares, eles são ricamente irrigados, né? Uma rede de capilar. O que acontece aqui? Quando eu encho esses alvéolos de ar, então eu tenho tudo que eu tenho no meu ar. Eu tenho hidrogênio, eu tenho nitrogênio, mas eu tenho oxigênio. E é esse oxigênio que nós vamos precisar. Então, quando o ar está aqui dentro do meu alvéolo pulmonar, vai acontecer o processo que eu chamo de hematose. O que acontece nessa hematose? O oxigênio do ar vai passar para a minha corrente sanguínea, então vai oxigenar esse sangue, vai fazer com que esse sangue se torne um sangue arterial, nós já vimos isso lá no sistema sanguíneo, né? No sistema circulatório. E esse sangue que chegou aqui com pouquíssimo oxigênio, mas cheio de gás carbônico, esse gás carbônico vai passar da corrente sanguínea para os alvéolos. Então, ocorre essa troca. Então, sai o gás carbônico que veio do meu sangue venoso e entra um oxigênio, tornando esse sangue venoso um sangue arterial para ele poder circular por todo o nosso corpo, volta para o coração, que vai bombear para o nosso corpo. Esse oxigênio ele vai ser transferido para as células do corpo para que elas possam fazer aquele processo de respiração celular, ou seja, utilizar o oxigênio para quebrar a glicose que nós conseguimos lá na nossa alimentação e aí produzir energia para que a célula consiga funcionar adequadamente. Desse processo de respiração celular, ocorre a produção de energia, mas ocorre a produção de gás carbônico. Esse gás carbônico precisa ser eliminado. Volta para a corrente sanguínea, vai para o coração de novo, o coração manda para o pulmão, e aí chega aquele sangue venoso no pulmão, encontra-se aqui nos alvéolos, elimina o gás carbônico, recebe oxigênio, vira sangue arterial de novo, e aí o ciclo recomeça novamente. Então, todos esses sistemas que nós estudamos até agora, eles estão
completamente ligado. O sistema digestório consegue os nutrientes. O sistema respiratório consegue o oxigênio para que eu consiga transformar aquela glicose em energia para o meu corpo. E o sistema circulatório faz com que todas essas substâncias cheguem ao seu destino, cheguem nas células, para ocorrer o processo de respiração celular e produção de energia, e vai retirar aquelas substâncias que nós produzimos e nós não precisamos mais. Então, no caso aqui, o gás carbônico, para poder ser eliminado de novo. Então, todos os sistemas do nosso corpo, eles não trabalham independentemente. Apesar de nós estudarmos um de cada vez para ver as características de cada um desses sistemas, na verdade, eles trabalham todos em conjunto, né? Eles trabalham todos como um só. Então, a aula de hoje nós terminamos por aqui. Então, só resumindo, né? Hoje nós vimos sobre o sistema respiratório humano, nós vimos quais são as estruturas que compõem esse sistema, então as vias respiratórias e o nosso pulmão. Nós vimos também como que acontece o processo de respiração, então como o ar entra nos nossos pulmões e como ele sai através dos movimentos respiratórios. E nós terminamos falando um pouquinho sobre a hematose, ou seja, o processo das trocas gasosas. Nós eliminamos o gás carbônico que foi produzido na nossa respiração celular para a produção de energia e nós trocamos esse gás carbônico pelo oxigênio que nós vamos utilizar nesse mesmo processo de respiração celular. Na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas doenças que estão relacionadas ao nosso sistema respiratório. Gostaram desse vídeo? Assistam os vídeos anteriores, deixem aí dúvidas ou sugestões nos comentários e até a próxima aula.